Hello guys, good morning. Vamos lá então. Eu vou fazer uma revisão para vocês que na semana passada eu coloquei para vocês por escrito o que era o passado simples, né? Nós já vimos quem estava presencial, teve essa aula legal, então de certa forma já tem uma base de como fazer as atividades, mas quem não estava, né, só está lendo e realmente quando a gente vai lendo, às vezes a gente não entende, a gente se perde um pouquinho. Então eu vou explicar para vocês. A base do que eu vou explicar aqui, ele serve tanto para os verbos irregulares quanto irregulares, tá? Lembrando que os irregulares, ele tem essa questão mais, vamos dizer assim, complexa, porque nós sabemos que eles são, vamos dizer assim, um pouquinho diferentes, tá? Eles fazem mudanças do passado para a forma base. E os verbos regulares, como eu já tinha dito, é só colocar o ed no final. Então, para você fazer a pergunta, responder com não, é só você tirar o ed que você faz a frase no negativo. Já os verbos irregulares, você tem que fazer a mudança. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz para fazer essa revisão bem rápida. Primeiro, eu vou pegar uma frase muito básica. She went to the supermarket yesterday. Ela foi ao supermercado ontem. Lembrando que a gente tem tem que ter a noção numa frase que she é sujeito, que went é o verbo, to the supermarket é o complemento. No caso, se você vai a algum lugar, né? O place, o lugar. E yesterday é o advérbio. A gente tem que ter essa noção, tá? Advérbio de tempo. Então, a gente pega a nossa aula de português e aplica na aula em inglês. E a gente se completa assim, tá? Essa noção de língua vale para todas. Então, olha só. Quando a gente pega essa frase, she went to the supermarket yesterday, nós vamos trabalhar aqui com gramática, então nós vamos trabalhar com o verbo, né? Estamos fazendo toda essa mudança. Para quando a gente for fazer leituras, lembrando que eu falei para vocês, o Enem esse ano foi todo passado simples. Praticamente passado simples e o presente. Se você sabe o passado, você sabe o presente, porque acaba entrando de tabela, né? Revisando o presente. Então, vamos lá. Coloquei em vermelho o verbo, né? She went to the supermarket yesterday. Vocês vão voltar lá naquele conteúdo que eu já postei na semana passada e vocês vão ver que a forma base de go, que a forma base, né, de went, na verdade, é go. Então, o verbo go, o passado simples dele é went. Lembrando que vai ser o went para qualquer sujeito. Eu, você, nós, eles, ela. Não importa o sujeito, o cachorro, o gato. O que estiver no início da frase só tem uma forma do verbo go no passado, que é went, pronto, e acabou, certo? E aí? E aí você pega a frase, né? She went to the supermarket yesterday. Quero transformar essa frase, ela foi ao supermercado ontem, em pergunta, né? Eu quero fazer essa pergunta para alguém. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar o verbo went, que está no passado simples, para a forma base. E como eu vou fazer uma pergunta, eu já falei para vocês que antes de fazer uma pergunta, a gente tem que indicar o tempo verbal da frase. Não estamos trabalhando no passado? Então, eu passei para vocês lá no presencial que o auxiliar verbal que indica que a frase está no passado é o did. Tá vendo que a pergunta começa com did? Então, esse did ele já indica que a frase está no passado. Então, em inglês, a regra é o seguinte: se eu já tenho uma palavra que ela indica que essa frase ela está no passado, eu não preciso conjugar o verbo no passado. Eu vou usar ele na forma base, ou seja, na forma que ele aparece lá no dicionário de vocês. Eu vou usar dessa forma porque já está indicado. Então, eu não vou ficar fazendo o passado duas vezes, certo? Então, a gente começa a frase assim, ó. Did she go? Então, eu passo o went para go. Por isso que é importante saber que a forma base do verbo conjugado no passado went é go. E o passado de go é went. Como a gente vai saber isso? Fazendo atividades. Por isso vocês têm uma atividades até mais longas ali para vocês fazerem, porque na verdade é a prática que faz a gente aprender uma outra língua, certo? Então vamos lá. Fiz a pergunta. Did she go to the supermarket yesterday? Então, ela foi ao supermercado ontem? Então, comecei a pergunta, como eu falei, com did, para indicar que ela está todinha no passado, tá? Vocês vão ver isso melhor no nosso próximo conteúdo, que eu vou fazer uma coletânea ali de modais, de verbos auxiliares e modais, que eles seguem a mesma regra de pergunta, para a gente dar assim uma adiantada, e vocês irão perceber que não muda muita coisa, entendeu? E esses modais, eles dão essas ideias. Então, quando a gente faz uma pergunta em inglês, a gente pode responder de uma forma mais curta, tipo, sim, ela foi, não, ela não foi. E como a gente faz isso, né? A gente usa o yes, no caso, o pronome que foi utilizado, né? She, é,
Dei, o que for ali na pergunta, e depois você usa o auxiliar verbal. No caso, que é o did, né? Você usa o auxiliar verbal. Então, did she go to the supermarket yesterday? Yeah, she did. Sim, ela foi. No, she didn't. Não, ela não foi. Em português, nós utilizamos o verbo, né? Foi, não foi. Mas em inglês, não. A gente só usa até o auxiliar verbal e não utiliza mais o verbo para responder. Então, você não precisa se preocupar, tá? Você só tem que saber, é pergunta no passado? Beleza, é did o auxiliar. Quando você quer fazer ela no negativo, o que você vai colocar? Você vai transformar o did em didn't ou o did not. Você tem que indicar o did junto com o not para você fazer o negativo. Por quê? Porque o verbo não é mais conjugado. Ele só tem a conjugação dele no afirmativo, tá? Mas quando você vai falar o negativo, você não precisa mais conjugá-lo porque você vai utilizar o did ali. Você não vai dizer not went, né? Dizer não e ter que conjugar o verbo? Não, de forma nenhuma. Você diz didn't, já usando o auxiliar mais o not, e aí você usa o verbo na forma base e não precisa se preocupar com conjugação, tá? E olha a posição que fica o didn't. Ele fica logo depois do sujeito. She didn't. Então, she didn't go to the supermarket yesterday. Essa é a frase no negativo. Certinho? Então, 6 minutinhos só praticamente para vocês irem lá fazer nossa atividade, fazer uma revisão para que vocês fiquem mais seguros na hora de fazer os nossos exercícios, ok? Beijão, take care e até a nossa próxima aula.